Eu passo a palavra ao representante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Dr. Erivelto de Almeida. Eu só queria lembrar antes a todos aqueles que queiram trazer gráficos ou outro tipo de mecanismo de exposição, como vídeo, que essa exposição, mesmo com a apresentação desse material, tem que ficar dentro do limite de 10 minutos. Com a palavra, o doutor Erivelto de Almeida. Excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, presidente desta importante audiência pública, em nome de quem cumprimento os demais ministros da Corte, Conselho Nacional de Justiça e todos os integrantes do Poder Judiciário brasileiro. Aos defensores públicos e advogados presentes, os meus cumprimentos. Tenho certeza que juntos podemos contribuir para essa sociedade mais justa, fraterna, digna, tão importante para todos. Cumprimento aos representantes do Departamento Penitenciário Nacional, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a todos os agentes públicos e privados que se dedicam diuturnamente à questão prisional e à superação de seus problemas para a efetivação dos direitos e garantias fundamentais. Aos representantes da sociedade civil, pesquisadores e todos os que se dedicam a esta causa. Eu estou aqui com esta tela inicial. No primeiro slide, antes dele, excelência, eu tenho que cumprimentar a todos os membros do Ministério Público, aqui representados pela CONAMP, a Associação Nacional do Ministério Público, e seu presidente, o Dr. Manuel Murrieta, seu vice-presidente Paulo Penteado, que gentilmente permitiram a presente exposição após tratativas levadas a termo pelo Centro de Apoio Operacional, representado pelos colegas Arthur Pinto de Lemos Júnior e os assessores de execução criminal, Paulo José de Palma e Fernando Anarese. Todos eles fazem parte de uma equipe do Dr. Mário Luiz Sarrubo, e foi muito importante esse grupo para a prevenção e superação dos problemas relacionados ao contágio e disseminação da Covid-19 no sistema prisional paulista, com grandes e efetivas contribuições para evitar. Aos meus colegas do Grupo Nacional do Ministério Público, promotores e promotoras de justiça das execuções criminais, pesquisadores acadêmicos, assessores e ex-assessores do Conselho Nacional do Ministério Público, das escolas superiores, colegas que trabalham do Pará, Rio Grande do Sul, da Bahia, Rondônia, colegas que visitam unidades prisionais, preenchem relatórios, estão na linha de frente para buscar soluções pacíficas nas rebeliões e sabem da importância das estatísticas para a implementação das políticas públicas. Mas, mais importante, é que dedicam seu trabalho e seu espaço de atuação para a promoção de boas práticas que amenizem o estado de coisas inconstitucional, que não se manifesta da mesma forma nos sistemas prisionais estaduais, diante da multifacetada situação reconhecida neste habeas corpus. Agradeço a todos por valiosas contribuições. Nos eixos indicados aqui na segunda tela, no segundo slide, tem a finalidade de obter informações sobre isso. Nós sabemos, excelência, que nós temos promessas não cumpridas, parafraseando Norberto Bobbio, no sistema prisional. Afinal, são 3 décadas desde a edição da avançada Lei de Execução Penal, da nossa Constituição Federal, e são gritantes as deficiências encontradas e as violações cotidianas aos direitos e garantias fundamentais que nós temos em nosso país. O problema da implementação das políticas públicas nas áreas da saúde, habitação, educação, trabalho, alimentação, assistência jurídica e tantas outras se mostram visíveis aos que não estão privados da sua liberdade e se radicalizam para aqueles privados da sua liberdade. Nesse sentido, excelência, sem a pretensão de abordar todos os temas, dada a limitação temporal, e diante de tantas importantes vozes que se inscreveram e outras que não puderam participar, esse Ministério Público proativo e não meramente reativo, que pretende sim efetivar as disposições da sentença, mas, afinal, temos milhares de mandados de prisão não cumpridos e vexatórios índices de esclarecimento dos crimes violentos, que nos colocam em vítima impagável, de dívida impagável com as vítimas, seus familiares, a sociedade.
Mas esse mesmo Ministério Público não perde o seu ideal da promoção da dignidade humana, do resgate do indivíduo e da efetiva, não meramente retórica, integração do ser humano à sociedade, através de práticas restaurativas. E aqui seguem algumas proposições. E antes delas, no próximo slide, nós mostramos a conexão entre a superlotação carcerária e o monitoramento eletrônico. Nesse caminho percorrido desde o cometimento do delito, a persecução penal, o processo judicial, a execução da pena e a sua extinção são possíveis e imagináveis muitas medidas que possam contribuir para a garantia desses direitos e, na hipótese de decretação da prisão, para minorar a situação do encarceramento, as mazelas encontradas e tantas outras que encontramos no retorno da pessoa a convívio social, seja decorrente da concessão do regime semiaberto antecipado, do regime aberto, do livramento condicional. A respeito dessa primeira abordagem, como pode contribuir, Excelência, para diminuir esse encarceramento? E nós veremos que a contribuição será efetiva caso implementada. Porque as medidas coletivas, normalmente, elas geram o que foi mencionado pelo doutor Biratã, essa reação da coletividade. É natural a rejeição dessas medidas sem a contrapartida da fiscalização pelo Estado da Administração e pelo Estado Juiz dessas alternativas penais construídas e necessárias diante do estado de coisas inconstitucional. Mas para a exposição disso, eu tenho que contextualizar a situação de uma forma muito rápida. No próximo gráfico, eu mostro a divergência de informações entre o DEPEN, em junho de 2020, e do Grupo Globo, e os seus portais, e as pesquisas das universidades do Fórum Brasileiro de Segurança. Pois bem, nós vimos aí uma diminuição do encarceramento, mas o que importa para a nossa discussão é este número de 29,81% de pessoas, de presos provisórios, e de 49,11% de encarcerados em regime fechado. Eu vou contextualizar esses números, Excelência, a partir dos dados do Estado de São Paulo, porque no próximo slide nós veremos que nós temos o maior sistema prisional do Brasil. É o estado mais populoso e que, consequentemente, abriga 1/3, quase, das pessoas privadas da liberdade. Daí porque a importância de dimensionarmos as medidas que serão adotadas, possíveis de adoção, que tem um reflexo muito grande no sistema prisional, a partir do sistema prisional paulista. E daí essa relação entre monitoramento eletrônico e a superlotação carcerária. Nós temos, Excelência, 178 unidades prisionais, e agora chama atenção, são 88 penitenciárias do regime fechado e 49 para os presos provisórios, dentre outros itens que encontramos aqui. O próximo item, para avançarmos, se não César Restivo, pelos dados atualizados ao final de abril de 2021. Nós temos 82% dessa população prisional está no regime fechado, sejam eles presos provisórios ou presos com condenação ou presos definitivos. 17% no semiaberto e uma parcela muito pequena em outros estabelecimentos prisionais. No próximo slide, fazendo um recorte somente em relação aos presos em regime fechado, ministro Gilmar Mendes, nós temos aí 173.359 presos, ou seja, nós temos 45% de presos sem condenação transitada em julgado, e dentre esses presos, nós temos quase 25% presos provisórios sem sentença condenatória, respondendo, portanto, ao processo em primeiro grau ou em segundo grau por alguma razão preso, excepcionalmente. Pois bem, no próximo slide mostra a população prisional em monitoramento eletrônico.
em monitoramento eletrônico. É a visão que tem o DEPEN sobre monitoramento eletrônico, e que foi implantado no país. É importante ressaltar os números do regime semiaberto aqui nesse slide, porque eles demonstram que muitos estados optaram pelo regime semiaberto monitorado, o que não acontece no estado de São Paulo, que adotou e tem lá as suas unidades de progressão penitenciária, que muitas vezes não são suficientes para a progressão do regime fechado ao semiaberto. Dando continuidade, e aqui eu agradeço à Secretaria de Justiça do Espírito Santo e também ao Centro de Estudos do Estado do Espírito Santo, que promoveu um importante evento na última semana, ministro, sobre temas relacionados aos direitos humanos, às APACs, ao monitoramento eletrônico e outras matérias importantes na área de execução penal. Veja aqui, ministro João Noé Mendes, um número muito pequeno de pessoas monitoradas no estado de São Paulo. São pouco mais de 10 mil pessoas num universo prisional aqui que está mostrando um universo de 218 mil presos, que já houve a diminuição, conforme eu demonstrei logo acima. E para agravar essa situação, ministro, que certamente contribuiria para diminuir a inclusão nas unidades prisionais e a pressão desse encarceramento, cuja a superlotação atinge em maior grau os centros de detenção provisória, nós temos a seguinte situação: apenas os presos que estão em trabalho externo, aqueles que gozam de saída temporária, estão sendo monitorados. É para esses que são destinados o monitoramento. Presos provisórios e presos em regime domiciliar ou beneficiados pelo regime semiaberto da forma domiciliar, porque estão em estabelecimento inadequado, estão excluídos desse monitoramento. E tal quadro, de um lado, resulta da falta de fiscalização dos últimos e na ausência de medidas alternativas à prisão aos primeiros, porque tenho certeza que os juízes aplicariam, no primeiro momento, essas medidas alternativas, sejam elas com monitoramento ou não, mas certamente o monitoramento ajudaria e muito na redução das inclusões existentes em nosso estado, que, repito, equivalem a 1/3 de nossa população carcerária. Na penúltima parte da minha exposição, eu informo as informações e os impactos do HC, esse que nós estamos tratando, 165704. Infelizmente, ministro, nós não temos um impacto notável que nós tivemos no caso das mulheres, por várias razões, e a principal delas é que não comprovaram, pela análise que fizemos dos habeas corpus e agravos interpostos junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, não comprovaram que eram os únicos responsáveis pelo menor, pela criança portadora de deficiência ou cuidadora desta pessoa no meio aberto. Mas no impacto que nós vimos aqui, nós temos um impacto grande dessa informação, e já encaminho para a finalização, já nesse último minuto. Nós temos um impacto grande desses números no sistema prisional na parte feminina. Então, se nós temos hoje 9.550 mulheres privadas da liberdade, nós temos a informação que mais de 1.600 mulheres, quase 1.700, obtiveram, 40% dos pedidos foram deferidos para as mulheres, causando, portanto, um impacto significativo de 10% no sistema prisional paulista de encarceramento de mulheres. No próximo slide, eu trago aqui a intervenção da organização criminosa no sistema prisional e como essa organização afeta o sistema prisional e como ela retroalimenta essa situação.
nos vácuos aqui do poder público, essas organizações arregimentam jovens, pessoas com pouca escolaridade, moradores de localidades nos quais os poderes públicos estão ausentes. Isso resulta no perfil da nossa população carcerária. Jovens, negros, pardos, presos pelo tráfico de drogas e pequenos roubos. Isso, obviamente, aumenta as desigualdades brutais que nós encontramos dentro e fora do nosso cárcere, em nossa sociedade e mesmo naqueles que estão aprisionados momentaneamente. Esse arregimentamento, ele interfere diretamente no sistema prisional, na obtenção de bens, na alimentação, nos postos de trabalho e educação, no acesso à saúde e todos os direitos oferecidos por esse sistema. Sem mencionar as Já termino, Excelência. Sem mencionar as rebeliões, mortes, crueldades que nós encontramos aqui nesse sistema. As mulheres são duplamente atingidas por isso. São atingidas pelo Estado, pela dificuldade de submeter a uma revista desumana, já que nem todos os estabelecimentos têm equipamentos apropriados. E são também vitimadas por essas organizações criminosas que utilizam crianças e mulheres como escudos para as práticas delituosas dessas organizações. E aí nós temos finalmente as proposições, Excelência. Avançar no monitoramento eletrônico dos estados, universalizar o acesso ao trabalho e à educação, priorizar a criação de APACs, centros de reintegração ou centros de ressocialização, promover a separação e o monitoramento das organizações criminosas e trazer um fomento aos órgãos públicos e entidades privadas para a promoção da reintegração de presos, egressos e apoio a seus familiares. Encerro minha manifestação e agradeço, me colocando à disposição do ministro e dessa corte para outros esclarecimentos. Muito obrigado.